Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast com Eric Ferraz. Gostaria de agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje ela está aqui novamente para falar sobre espiritualidade. No episódio passado nós combinamos que faríamos um perguntas e respostas baseado naquele episódio. Elaine Apolônio, seja muito bem-vinda e obrigado por estar aqui novamente. Eu que agradeço o convite e vamos responder, né? Com certeza, muitas perguntas. A curiosidade, ou as dúvidas aí. Elaine, você é psicanalista, você é terapeuta comportamental, mas também tem outros trabalhos. Tenho. A parte da bioenergética, né? Que eu também trabalho. A psicanálise, que agora eu estou me especializando em trauma familiar. E tem meus produtos, outras áreas aí que eu trabalho. Quais outras áreas que você trabalha também? Ai, tem tantas. Agora eu vou lançar alguns produtos da minha marca mesmo, que eu estou trabalhando, para que possa agregar na vida da pessoa, né? Eu acho que a gente tem que evoluir e nunca regredir. Então, fora o meu trabalho terapêutico, também tem o meu lado empreendedor, que logo vem o lançamento aí de algumas questões, alguns Maravilha. produtos. Vamos para as perguntas? Vamos embora. Ó, a primeira pergunta aqui é do Ebert. Ele disse o seguinte, ó, que o povo brasileiro é visto como acolhedor, amoroso e espiritual. Você acha que essas qualidades fazem parte de uma missão maior do país? A gente falou isso no último episódio. Falamos. Você falou que vários espíritos estão reencarnando aqui com uma missão da pátria do evangelho, essa coisa toda, né? Na verdade, a programação do Brasil é para ser o celeiro do mundo. Está caminhando para isso, mas também o povo precisa trabalhar a questão de entendimento espiritual, de evolução. Não é só ser amoroso, acolhedor. Tem outras questões envolvidas em tudo isso, né? Então, é um projeto, eu falo que sempre é um projeto, que tem os arquitetos de tudo isso, né? O que acontece com o nosso país? É para ser o celeiro do mundo. Tudo que está para ocorrer com guerras, os desencarnes, vai chegar no patamar da miséria, da pobreza. Muitos países, não é um ou outro, como eu falei, haverá só duas nações, né? O que acontece com o Brasil? Vai acolher tanto espiritualmente, como fisicamente, com mantimento, com as necessidades do ser humano. Mas se a gente levar para o outro lado, vamos dizer assim, muitas nações, civilizações, eles não têm um lado acolhedor, eles são brutos, são secos, como eles falam, né? Frios. Então precisam aprender esse acolhimento. E aqui a gente tem tudo para fornecer. Só tem um problema. A quantidade de pessoas que, se realmente isso acontecer, teremos a produção, teremos mantimento, mas e as pessoas que farão esse trabalho? Entendi. Quer dizer que então o Brasil ele pode ser esse celeiro acolhedor de pessoas porque alguma coisa vai acontecer no mundo aí, né? Alguns acontecimentos para que Já vão... está, né? Se a gente parar para observar, já tem a eclosão de muita coisa. Não vai acontecer guerra? Vai acontecer guerra. Não a guerra mundial, mas a guerra entre povos, guerra entre civilizações, guerra entre grupos. Isso vai acontecer. Você sabe que no episódio passado você citou algumas coisas que, conforme foi ocorrendo na mídia, eu fui lembrando. Por exemplo, a gente está tendo um tipo de guerra econômica atualmente. Estados A Unidos, algumas queda, coisas, né, na acontecendo. verdade, é a queda econômica, é a queda também na questão saúde, é a queda religiosa. Então, são pilares que têm que ser desconstruídos. Porque se a gente analisar, ele não foi construído no amor. Ele foi construído na ganância, no poder, em deixar o outro doente, porque é lucrativo, né? Deixar você castro, também na sua espiritualidade, porque se você sabe, você começa a ficar indomável, porque você é um livre pensador, e você desperta o que está dentro de você. Você começa a ter as lembranças de memórias, você começa a ter.
quando você começa a despertar, né? Então, por que manter o povo, a manada? Justamente para isso. Você imagina que dos líderes que a gente tem no mundo, eles são reencarnações de outros líderes do passado? São cada vez mais severos. É mesmo? Então quer Sim, dizer que o que a gente está vendo hoje já aconteceu no passado, sim. mas eles voltam para cá não para serem os mesmos, né? Agora, Pra faz- tem alguns revolucionários, vamos colocar eles assim, que são esses que vão fazer os movimentos para que haja o despertar da consciência, tá? Então, muito pacífico. Um país que está lá com a população pobre, passando fome, de repente o povo não aguenta mais. Vem um serzinho, né? Ele é a ferramenta usada pela espiritualidade para acordar aquela nação ou aquele povo. Então a gente vai ver vários. Já estamos vendo, né? Que eles vêm com funções. Eles vêm designados a fazer o povo acordar. O ser humano acordar. Desperta, desperta. Por quê? Se a gente passar pelo processo do desencarne coletivo, que é uma outra programação que, se não haver uma mudança, vai ocorrer, é mais sofrimento do que luz. É mais sofrimento do que evolução. Só se encerra. Evoluiu o quê? Aprendeu o quê? Aí volta naquilo que eu estava te falando, a roda de Sansara. A enganação, né? Você tem que voltar para você cumprir tudo E aí aquilo não que sai você disso. disse. E não sai disso nunca. Entendi. Vamos para a próxima? Vai. Olha, a próxima aqui é da Aline. Ela tá praticamente contando uma experiência dela para que você dê uma luz para ela aí. Ela Tá. deu um bom dia aqui para você, dizendo: Elaine, o que você pode dizer sobre déjà vu? E se você consegue uma revelação sobre um sonho? Olha só, ela contando, né? Eu estava em um hospital, tinha um acesso no meu braço com 3 mangueirinhas, né? Ela colocou até entre aspas aqui, e eu achava até que ia morrer, porque eram muito grandes. Eu lembro que tinha algo no meu corpo que eles precisavam tirar, digamos assim. Mas logo depois eu fui para uma parte do hospital que era tipo uma escola. E só lembro de uma professora perguntar algo para mim e eu falei do acesso que eu achava que era relacionado à artéria. E a mulher dizia que era sobre veias. E até encontrei nessa sala de aula uma pessoa querida que faleceu há uns 4 anos atrás. Mas ela estava prestando atenção na aula também. Eu tenho a sensação de já ter visto essa professora, de já ter estado nesse hospital barra escola, e aí, vírgula, é muito complexo esse sonho, mas foi muito nítido tudo. E aí, o que dá para dizer sobre isso? Vamos dividir o sonho dela, né? Porque tem dois contextos. Primeiro, ela pode estar passando por um tratamento que ela está precisando e não está atenta com a saúde dela, né? E como eu falei, nós estamos nesse período desde segunda-feira, do dia 15. A maioria vai ter esse sonho. Está nesse processo de cura. Peraí, vamos entender melhor. Desde segunda-feira, dia 15, tá tendo alguma coisa diferente no mundo espiritual, é isso? Tá. O quê? O tratamento coletivo. Porque muitas pessoas estão doentes. Mentalmente, fisicamente, o emocional. E não se dão conta. Certo? Os nossos recursos terrenos são limitados. Então, o que começou a acontecer? Os recursos espirituais e toda aquela medicação, do conhecimento, dos médicos que nos assistem e o merecimento da pessoa. Então, muitos vão ser acolhidos, muitos vão ser tratados, muitos. Acordando cansado. Que era para ser o contrário, você tem que Parece acordar recuperado, não cansado, né? só que de lá para cá é denso quando a gente passa por esse tratamento, porque é diferente. É muito diferente a experiência. Então, estão talvez aplicando alguma medicação para que ela possa Se curar de algum problema. Não, o caso dela não é doença. O caso dela é emocional. Então tem alguma coisa ali que precisa ser tratado, né? Então eles usam de outras maneiras. Talvez porque ela tem alguma função de acolher pessoas e de fazer um trabalho e ela precisa estar preparada para isso.
que a gente fala das almas voluntárias. Outra questão. Às vezes, o lado sombra, o lado negro, eles fazem experiências. E a gente passa por essas experiências também. Quando ela fala que estavam tirando algo dela, eles não entendem o nosso funcionamento. Vou dizer que nós somos uma máquina para eles. Eles não entendem como a gente tem sentimento, como nós pensamos, como a gente reage, por que a gente come. Eles não entendem. Certas classes espirituais, né? Eles não entendem. Então, eles fazem o quê? Experiências. Porque eles querem descobrir como isso funciona para poder usar neles. Mas aí são espíritos negativos. São. Ou também não. Tem outras esferas aí em estudo. Então, são 2 parâmetros. Precisa entender o lado dela para saber certinho o que está ocorrendo com ela. Primeiro, uma autoavaliação, né, do que ela está precisando resolver na vida dela. Essa escola, o que eu acredito? Que ela está passando, ela vai passar pelo aprimoramento para cumprir a missão dela aqui. Como os muitos estão indo para as escolas, para os centros, recapitulando, lembrando aquilo que tem que ser feito agora, porque é um período crucial. Eu vou sair, vou para balada, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ter minha vida normal. Não, se você veio para um objetivo, você vai cumprir. Porque eles vão te cortar, eles vão te paralisar. Você está aqui para outra função. E o seu irmão, seja ele negativo ou positivo, né? Lado luz e sombra, eles caminham juntos. Ele necessita disso. E ela citou uma pessoa que já falecida, que estava nesse sonho, junto com ela nessa escola, lá Então, participando da aula. Essa consciência, provavelmente, ela tem uma ligação familiar. E geralmente é isso que acontece. É familiar, não nessa vida, na vida espiritual dela mesmo. Então, é a família espiritual dela. E pedem uma intercessão para que ela desperte e ela possa voltar à consciência de quem ela é. Olha, você está indo para o caminho errado. Então, esse parente, né, da família dela espiritual mesmo, que nem todos são nossos familiares. Nós estamos como família, é isso que o pessoal precisa entender. Estamos como família, mas a nossa família espiritual é outra. Então, provavelmente ela é o familiar dela. Muito bem. Bom, próxima pergunta aqui diz a Marina, né? Ela mandou aqui, ó. Sobre pessoas que têm esquizofrenia, autismo, ouvem vozes e etc. Será que então só a busca do Criador basta para a pessoa entender tudo e viver bem? Se autocontrolar com a própria mente ao invés de tomar as medicações? Complexo. Complexo, né? Que envolve muita coisa. É muito profundo isso. Primeiro, precisa ver o registro dela que está vibrando. O registro reencarnatório, a experiência que ela traz agora. É a primeira coisa. Segundo, os obsessores ou os cobradores que estão em volta, que pode ser cobrador familiar. Então, aquele grupo de pessoas tem o grupo de cobradores. São espíritos. São espíritos. Então, uma coisa vai sendo ligada à outra. Primeiro, resolvendo isso para que eles entendam que eles não estão encarnados e que essa pessoa teve o direito de voltar e ter uma vida diferente, eles têm que ser encaminhados. Eu falo disciplinados ou evangelizados, né? Para entender que não precisa disso. Porque a raiva, o ódio, a mágoa, a vingança, muitos deles é vingança. Não é raiva, é vingança. Você vê que leva a pessoa à loucura. Outra questão, a parte espiritual dessa pessoa. Ela precisa entender, porque o campo dela está aberto. A gente fala os canais. E às vezes a pessoa luta contra isso. Ela não aceita. Eu não quero.
trabalhar meu espiritual, eu não quero entender o que está acontecendo, eu não quero buscar estudo, não vou me envolver com isso. Que a primeira coisa que faz, né, é relutar. Não aceito. O que acontece? Começa a apertar o ciclo. É como se fosse apertando o parafuso, olha, a porca, Para a pessoa cumprir para a a missão? pessoa acordar e buscar ajuda de que ela não precisa passar por aquilo. Mas, diante da nossa cultura, onde não se fala muito pouco disso, né? Hoje pouco mais, mas se falava muito pouco. Ah, eu estou ouvindo vozes. Pai e mãe já, você é louco. É a primeira coisa que fala para a pessoa. Você está esquizofrênico, você está isso. E não é assim. Então, é parar para ouvir o que, é que aquela pessoa está falando e buscar ajuda. Resolveu? Melhorou? Se entenda como ser humano. Se entenda. Por que, que a sua cabeça está daquele jeito? Por que de certos pensamentos? O que, que você assiste? Do que você se alimenta? O que é que você, né, vê? O que é que você vive? Porque traz desequilíbrio. E todos eles são espíritos evoluídos que passam por isso. Só que eles relutam em não aceitar quem são. Caramba. É a primeira coisa, eu não aceito quem eu sou. Outro ponto, por isso que é complexo. Pode ser que ele venha com esse registro que eu falei, e ele tenha passado por uma guerra ou algo como pancada, morreu com uma pancada na cabeça, com um tiro, ou foi muito martirizado. São várias vertentes. Então precisa entender cada um. Que às vezes a pessoa nasce realmente com esse problema, né? Não vou dizer que é com essa questão. E também a gente não pode esquecer a genética, pai e mãe, que a gente traz o que? Registros dos nossos antepassados. Avós geraram nossos pais Nos geral, nos geraram, e esse registro, esse DNA fica ali. E pode desenvolver em um dos familiares. Geralmente é a terceira ou quarta geração que nasce com esses problemas. ela trouxe um detalhe da medicação. É bom manter a medicação? Sim. Só que tem que observar uma coisa. Não é para deixar a medicação. Se ela fizer esse trajeto de entender o que está ocorrendo com ela, resolver as questões, quando ela estiver estabilizada, não é do dia para a noite, deixando claro aqui, Eric, não é da noite para o dia, isso demora, né? É uma etapa de cada vez. O próprio corpo começa a responder negativo à medicação, de que ele não precisa. E a pessoa, às vezes, está se medicando e fala, nossa, mas eu estou me sentindo tão mal. Percebe o seu corpo, ele está falando, não preciso mais. Mas você pode ir para outro caminho. Mas é sempre bom ter a análise de um profissional também, né? Sempre. Então, não pode deixar. Mas, paralelo, você vai tratando, porque tem que haver o desmame da medicação. O corpo vicia. É, A mente vicia, o corpo vicia, né? Então, tem que haver um desmame. E é devagar. Não é da noite para o dia, não. É um processo longo. tudo bem, Elaine. Vamos lá. Próximo aqui, Luiz Salles. Ele está perguntando o seguinte: como você utiliza o seu conhecimento e vivências passadas para ajudar pessoas hoje? Você conheceu alguém nessa vida cujo teve contato em vidas passadas? É possível identificar? Várias, É mesmo? várias, Dá para citar algumas aí? Como é que é? várias pessoas, várias. Pessoas que eu sonhava de criança. É muito interessante, porque eu ia visitar essa pessoa. Então, eu me via no ônibus e um senhor comigo, e ele falava assim, aonde você vai? Eu vou visitar o fulano, e dava o nome. Eu vou visitar o fulano. Então, eu encontrei ele nessa vida, com outro nome e tudo, né? Mas eu sabia quem ele era. Olha só. Uma outra pessoa também, mestres que passaram na minha vida, professores, amigos, meus filhos também, meus sobrinhos. Tem bastante, né? Que eu sei quem são. Então você fala assim, é coincidência? Não. A gente tem que entender que a vida é uma espiral.
a gente tá aqui. O mundo começa a girar. E essa espiral também. Todas as pessoas que você tiver que encontrar passarão pela sua vida. Você pode ter consciência de quem eles são ou não. Teve um fato que eu sonhava com uma senhora. Ela se chamava Amélia. Eu encontrava ela no plano espiritual. Só que ela era mais jovem, né? Diferente. E um dia eu estou descendo uma rua e passo em frente de uma casa de oração. E ela estava ali. Ela vem até o portão e me chama pelo meu nome. Eu parei, voltei, olhei para ela e falei, eu te conheço. Você é a fulana. Ela falou, sou eu. Seja bem-vinda. Olha só. Entrei, nós conversamos horas. Horas. Só que aqui ela estava com 89 anos. E nós éramos amigas, ó. Tem uma outra amiga minha também, nós somos muito amigas, de longa data. Ele perguntou como é que você usa todo esse conhecimento para ajudar pessoas. Trazendo a consciência. A minha leitura do meu conhecimento, nem você, o Eric. Quando você chega na minha vida, Laine, eu estou passando por isso, tá? Então vamos entender o seu processo. Como eu vou usar meu conhecimento? Fazendo você buscar por você mesmo, te dando as direções, as diretrizes e algumas informações que você não consegue acessar. Então eu tenho clientes que transformaram a vida. Transformaram em pouco tempo. Mas por quê? Alguém que foi orientando, olha, essa pessoa na sua vida está no tempo de encerrar. Essa questão do seu filho com você, não é com o outro. Porque a pessoa fica perdida, ela não sabe, né? Vai misturando sentimentos. E como eu fico neutra, então tudo que eu sei hoje, de alguma forma eu sempre ajudo. Mas é no direcionamento. É ensinando a pessoa, porque um dia eu também não vou estar aqui, né? Essa pessoa precisa aprender. Como meus mestres falam, né? Você é uma professora, uma orientadora, e você vai deixar o seu legado dessa forma. Você, por exemplo, você vai num local buscar ajuda. Uma obsessão muito complicada. Se você não receber essa informação corretamente, você sai de lá com um problema pior. Quando a pessoa vem, o que eu faço? Olha, eu vou explicar para ela por que daquilo e o que ela tem que fazer. Porque é o correto, seja quem for, aquele que sabe mais, faz isso que vai te ajudar. Encurta o caminho. Muito bem, Elaine. Vamos para a próxima? Vamos lá. A Marina mandou mais uma aqui, ó. Elaine, gostaria de saber se o que você acha sobre as religiões. Cada uma diz uma coisa, mas Deus é um só. O que é a realidade da espiritualidade e o que há depois da morte? Quando a pessoa morre, ela descobre suas memórias, ela saberá quem é e que existiu? Ela está consciente? Sempre. Sempre. É que a gente vive num corpo denso, né? O nosso corpo é muito denso. Então, não permite também você buscar informação. Você pode ter o acesso que você quiser. Você pode ir nos seus registros descobrir. Só que eu não aconselho fazer isso. Você não sabe o que você vai acessar. Nunca sozinho, né? Sempre tem que ter alguém junto. Esse é alguém físico mesmo? Sim. Ah, tipo. Ou se você tiver um mentor e você está preparado psicologicamente, emocionalmente, ele vai te guiar. Ele vai te trazer as informações. Que fala o anjo da guarda. Ele é um mentor para nos direcionar nessa vida. Vai para lá, vai para cá, busca isso, mas a gente entra na teimosia, né? Não ouve muito. Tem consciência, assim, total. Depende muito do desencarne. Vamos dizer, a pessoa que
desencarnou com o câncer? Primeiro, ela desenvolve doença psicossomática. É você que cria seu corpo nessa mudança. Para você evoluir mais rápido ou para você desencarnar mais rápido. Muitos são por mágoas. Falta de perdão, algumas coisas. Outros é inconsciente. Uma punição inconsciente. Tá? Quando desencarna nesse estágio, vai para o hospital, fica desacordado, fica dormindo. Um hospital semelhante ao do sonho da moça, então? Sim, fica dormindo. E ele vai aos poucos tomando consciência. Demora 49 dias. Primeiro, 49 dias para sair daqui, porque tem as ligações materiais, tem que ter o desapego. Depois ele passa por esse processo, mas se ele escolher não ir, ele vai ficar. Elaine, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que uma pessoa está com câncer, passa por um tratamento, às vezes falece, e lá do outro lado ela continua esse tratamento? Continua Para ser recuperada? porque ele precisa curar o perispírito, o corpo espiritual dele. Fica impregnado? Fica com máculas, fica com buracos. Então você olha, por exemplo, a pessoa teve um câncer de estômago. Se você olhar o perispírito dela, é um buraco negro. E aquilo tem que ir fechando. Mas como fecha? Só com consciência, o auto-perdão, perdoar o que aconteceu. Demora, não é? Por isso que fala, demora 20, 30 anos para reencarnar. Demora mesmo. Porque lá o tempo é diferente do nosso. Aí a pessoa vai para o estudo, acorda devagar, sempre tem um parente do lado. Se a pessoa se desespera, ela volta a dormir. Eu passei isso, uma pessoa da minha família, e eu fui chamada para assisti-lo. Quando ele acordou, ele estava sentado na mesa, tinha uma senhora cozinhando, porque querem continuar se alimentando, a gente acha que precisa ainda do alimento. A nossa vida lá é normal, como aqui, até você entender que você não está mais terra, que você não precisa. E ele estava sentado. Quando eu cheguei, ele falou assim: olha como eu estou, todo manchado. Olha. Eu falei: não se preocupa que isso vai sumir, vai passar. Tudo isso no mundo espiritual. Conversando com a pessoa. Vai passar, você vai ficar perfeito, com a sua pele perfeita. Não tem que se preocupar. Nossa, eu estou com fome. Falei: daqui a pouco você se alimenta. Aí eu questionei, falei: o que que você lembra? O que é que você lembra desse dia? Ele falou assim pra mim: eu só me lembro que eu deitei e dormi. E acordei aqui. Eu deitei e dormi. Falei: só isso? Só. Você sofreu? Não. Não sofreu mesmo, né? Então eu fui pra lá várias vezes. Uma outra vez eu fui, que ele estava vagando. Eu falei: o que você está fazendo vagando aí sentado na guia? Que é A mesmo? mesma pessoa? É reprodução, né? Sentado aí na guia. Ah, porque aqui é muito solitário, eu sinto falta de vocês. Eu falei: mas lá você tinha uma missão. Aqui você continua. Você tem que acolher essas pessoas que estão chegando. Continua o seu trabalho. Aí ele me olhou e falou assim: nossa, é verdade, né? Eu falei: então. Aí ele levantou e foi fazer o que ele tinha que fazer, que ele fazia, que ele foi fazer lá. E hoje está totalmente diferente, totalmente iluminado. Mas demorou 17 anos. Caramba. Elaine, eu vou partir para a próxima pergunta, mas eu tenho um detalhe que eu queria trazer aqui, que, assim, de um tempo para cá eu vi alguém comentando isso que eu nunca tinha parado para pensar. Quando nós perdemos uma pessoa, né, no caso pela morte, fica a saudade, a família sofre, porque você perdeu um ente querido. Uhum, Mas a pessoa que partiu perdeu todo mundo, né? sim. Queria trazer esse detalhe. A pessoa que partiu perdeu todo mundo. A gente perdeu um. Ela perdeu todo mundo, né? Que foi o que você falou De do rapaz certa aí. forma, né? Porque ele, como não tem consciência, fica mais fácil ele estar perto agora, depois que ele desencarna, do que fisicamente. Às vezes tem a distância, né? Tem algumas questões de não se darem bem. Então ele pode se tornar uma pessoa, um espírito, né? Pessoa, um espírito que vai
te auxiliar no campo espiritual. Ele vai interceder por você. Então, as pessoas também precisam olhar isso, né? Para essa pessoa, foi muito difícil. Foi muito difícil porque ele entrou em desespero. É como você falou, 17 anos, né? Vamos lá. Pergunta agora da Ravelli. Pergunta aqui rápida e objetiva. Elaine, o que significa presenciar sincronicidades na vida? Na nossa vida? Sincronicidades. E aí? A gente tem a lei da sincronia, do merecimento, ultimamente, a lei da compensação. Tem várias no universo. Ela tem que observar o que estão querendo dizer para ela. Ou se são ciclos que estão se repetindo e ela precisa resolver e volta de uma outra maneira. Ou se são sinais de direção. É esses dois caminhos. É caminho de mão dupla que eu falo, né? O que ela está vibrando? E por que ela está atraindo? Porque ela pode estar atraindo, assim, ou ela pode estar repelindo. Depende muito do contexto, porque é uma resposta difícil, né? Mas a sincronia pode estar ligado também àquilo que ela está vibrando, pensando, a evolução dela, do despertar, ou são questões que ela tem que resolver ou responder. Mas ela precisa, buscar a resposta. Sozinha. Não é perguntando nada, questionando. Ela questiona para ela. Ela vai saber a resposta. Ela fez mais uma aqui, ó. Qual o significado por trás de horas repetidas ou espelhadas? A gente vê muito falando assim que são os horários dos anjos. São horários angelicais. Em que um anjo está presente na Terra. E dura 20 minutos. Então, por exemplo, 11:11. É um anjo específico daquele horário. Ele vai ficar na Terra, perto daquela pessoa, naquela frequência, 20 minutos. E a pessoa fica vendo aquelas horas repetidas toda hora? Até entender o que é que ele está querendo dizer. O que é que ela precisa trabalhar. É uma forma de comunicação? É, uma forma. O mundo é matemático. O universo é matemático. Por isso que a gente é muito ligado a número. Mas eu vou dar uma sugestão para ela e para todos que querem entender melhor isso. Por exemplo, eu vi 8:8, 10:10, 13:13. Se a gente for pela numerologia, você soma esses números e vê o número que dá. O único que não pode ser somado é o 11 e o 22. Só, né? Os outros podem. Por exemplo, 8 e 8 dá 16. 16 com 1 dá 7. Marca aquele horário. 11 e 11 vai dar 22, 22, 4. 22, né? Né? 2, 2, 4. 4. 10 e 10. 2. Vai somando. Depois você procura na numerologia o que cada número significa. Você vai ter a leitura do seu dia. Do que ocorreu no seu dia que você precisava trabalhar e que você não fez. Número repetido. Isso é sincronia. Para e fala o que estão querendo me dizer. Qual a informação que eu preciso agora? Porque às vezes a pessoa está no meio de um trabalho e não tem resposta. Não sabe o que fazer. Para. 5 segundos. Eleva o pensamento e fala o que está querendo me dizer. Traz a informação. Resolve o problema. Você entendeu? Sim. Mas faz essa dica de somar e ver o que aquele dia representa para ela. E mais uma pergunta aqui, ó. Sonhar e estar no controle do sonho, como se fosse um diretor dirigindo um filme. É algo comum ou tem alguma explicação sobrenatural? Nós temos o duplo quântico. Estamos aqui. Você já ouviu aquela metáfora? Existem vários de nós? Já ouvi. Multiverso. Multiverso, as mônadas. O que está ocorrendo com ele? O duplo quântico dele está dando uma informação ou uma resposta para ele da vida que ele precisa dirigir aqui. Porque essa vida já está pronta lá. Só que ele precisa materializar aqui. Por isso que ele está na direção da vida.
mas talvez ele esteja se sabotando em não conduzir ela da forma que é necessário. Ou talvez por crenças familiares, medo de magoar alguém. E ele precisa trazer isso para cá, o nosso duplo. Então, uma experiência. Você vai dormir. Você tem algo para resolver. Sabe quando você está entrando naquele estágio do sono? Que você está quase no sono? Você chama ele, meu duplo. Eu preciso disso, 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 disso. Traz a informação, mas que eu me lembre. No outro dia você vai lembrar e ter a solução que você precisa. Só que muitos não entendem esses sonhos, não entendem o duplo, que já está lá, tem que vir para cá. Por que meus clientes têm resultado? Porque é esse trajeto de trazer o que está lá para cá. Você entendeu? Então a vida vai se transformando. É difícil? Não. Tem que ter vários caminhos? Não. Muito bem, Elane. Bom, a pessoa que mandou aqui foi o Sérgio. Ele elogiou a primeira entrevista, falou boa entrevista, e ele gostaria de ouvir mais da vivência da entrevistada. Ficou um desejo de saber mais, caso seja possível. Acho que você falou bastante coisa, né? Da sua vivência. Quer citar mais alguma coisa? Ou... Nossa, é difícil. O que será que ele está querendo, né, Não, eu saber? acho que assistindo o que você já falou antes aqui, ele vai pegar. Porque você falou de várias coisas da sua vivência aí, né? Sim, eu já passei por várias experiências, várias. Já contei, eu acho que naquele episódio de você ouvir a voz de Deus, de ter experiências assim, em situações em que você não sabe o que fazer e você se encontrar, né, com os mestres, chegar, falar com você. Acho que essa é a experiência mais profunda que a gente pode ter. Mas é quando você se entrega. Você se entrega, você tira todas as suas amarras. Pode ser um pouco da minha vida para chegar até aqui, né? Que não foi uma vida tão fácil. Todo mundo olha a Laine, né? Não foi uma vida fácil. Foi com muitos desafios. Tive que superar muita coisa. Olha, Elaine, eu vou até dizer pro Sérgio que outras oportunidades a gente vai ter aqui para você falar mais coisas. Ele vai ter a oportunidade de te conhecer melhor ainda. Precisa saber o que ele quer, né? Porque É, hoje, na experiência, não só aqui, mundo espiritual aqui, lugares que eu visitei. É, ó, o Mário mandou uma aqui, ó. Olá, Eric, convidada Elaine, tudo bem? bem, Como agnóstico, gostaria de fazer duas perguntas à Elaine referente a como ela vê essas questões. Como você explica o conceito de reencarnação à luz das evidências científicas sobre a memória, a consciência e a evolução biológica? Essa é a primeira dele. Acho que depois ele fala aqui como você lida com a possibilidade de que a mediunidade e as comunicações com espíritos possam ser explicações psicológicas ou sociais. Ele está trazendo uma visão mais agnóstica da coisa, né? Mais ateia, digamos assim. não, você sabe que eles não são tão ateus assim. Não são. Não, eles só são questionadores. Isso, eles estão abertos a acreditarem. Eles desafiam. Eu falo que eles são desafiados e desafiadores. O que acontece? Primeiro, nós somos espíritos, vivendo, passando uma experiência carne, certo? Se a gente pegar todas as evoluções, todas as civilizações, as evoluções que a gente teve, você vai começar a entender o projeto humano. Então, o agnóstico, ele pega informações, não julgando ou criticando, mas eu aconselho ir buscar mais anterior. Não esses manuscritos que a gente encontra agora. Porque você não sabe como eles foram traduzidos. Você não sabe se realmente aquilo está escrito. Só que, nosso ponto, somos espíritos, quem morre é o nosso corpo, a nossa memória continua, nossas experiências continuam, porque tudo fica registrado. DNA. Questão biológica. Tudo que você está vivendo aqui, de bom ou de ruim, está ficando armazenado. Seja bom ou ruim. E o que você faz com isso? Você transforma em luz ou sombra? Você escolhe continuar no processo quando você desencarnar. O desencarne é porque nós estamos morrer, né? Morrer é muito relativo. O desencarne é quando a gente deixa o corpo carnal. E as pessoas às vezes não entendem porque eu falo desencarne.
É porque para você não morre, né? Não tem, a morte não existe. Existe um Não, passar daqui para lá. e com certeza ele tem experiências de vivência de sono, de viagens astrais, e ele não admite, porque ele é relutante, é o que eu falei anteriormente. Eu reluto em acreditar, porque se eu tenho que acreditar, se eu concordo, eu sou obrigado a evoluir, concorda? Eu sou obrigado a sair da minha zona de conforto e buscar. Muita gente não quer. Então fica só no questionamento. O que eu sugiro? Peça experiências. Peça, eu quero passar por experiências. E eu ter as minhas experiências. Porque aí você tira a sua conclusão, né? Mas, e outra coisa, para onde você quer ir depois que você desencarnar? Você quer voltar para a roda de Sansara, para aquela coisa, você tem que voltar porque você ficou com débito, Se bobear, talvez ele não queira estar vivo. Talvez não ou queira, né, ter nada. ou você escolhe ir para um outro lugar, numa outra dimensão, outro tipo de experiência. Porque Terra você já viveu. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava dimensão. Qual dimensão você quer ir? Qual experiência você quer viver? Principalmente partindo dessa ideia do que você está trazendo pra gente, ele vai despertar. Ele vai despertar, mesmo que seja depois da morte, e aí Ele vai ter tá, que administrar essa ele situação, tá né? relutante, como muitos estão relutantes. Porque fica nessa questão, eu sou agnóstico. Não, ninguém é. Desculpa, porque ninguém é. Todo mundo tem a curiosidade de saber de onde veio, e como veio e o que está fazendo aqui. São 3 perguntas que todo mundo faz, né? Mas sair dessa questão, buscar realmente mais profundo e não ter medo do que vai encontrar. Muito bem. Ó, a próxima aqui, Elaine, é da Renata Manzoni. Ela escreveu o seguinte, ó. Qual meio as pessoas devem procurar para saber sua missão de vida, além do autoconhecimento? E ela deu aqui gratidão ao Eric pela conversa e tal, a você e a mim pela conversa anterior. Ei, como que as pessoas podem procurar para saber a sua missão de vida? O que você está fazendo aqui? Você, o Eric, é a sua missão de vida. Às vezes a pessoa fala, tá tão distante. Isso não. Tá em você acolher alguém, em você estar ajudando tua família, no teu trabalho, no teu estudo, aonde você frequenta, agregando e somando na vida das pessoas. Então as pessoas acham que a missão é longe. Não, a missão começa aqui perto. E sempre questionar o que eu vim fazer, tá? Por quê? É como eu falei, você mesmo vai começar a entender o seu funcionamento e o seu caminho. Porque se a gente for pegar, eu vou aqui, vou ali, porque aquela pessoa falou aquilo, porque aquela religião falou aquilo, você começa a ficar perdido. E tem um contexto, tudo está dentro de nós. Se nós armazenamos os nossos registros, os nossos conhecimentos e vivências, está dentro de nós. Essa caixinha, esse arquivo está aí dentro. Só que precisa para isso? Meditação. Meditação não é ficar parado lá, né? Horas. Até porque eu também não consigo meditar. Meu meditar é andando. Se questionar. Ter um corpo mais leve, mais saudável. Muito bem, Elaine. Próxima aqui é de uma xará minha, Érica. Érica Hum, Fernandes Fernandes. Ela primeiro parabenizou e pelo podcast. Gostaria de perguntar para a Elaine sobre a divisão planetária. Você comentou até no outro sim. episódio e hoje aqui, né? Já ouvi falar sobre esse momento. Ela poderia nos passar maiores informações se essa divisão está próxima? Não, ela ainda não está próxima. Ela demora ainda alguns séculos. Por quê? O planeta é muito grande, há muita coisa para ser resolvida. Passar também pela modificação geográfica. Agora as pessoas têm que entender uma coisa, Eric, nós estamos vivendo um momento crucial de que todos têm que resolver alguma coisa, alguma pendência. Muitas pessoas estão doentes, com dores, cansadas, a vida financeira não vai, a vida familiar não vai, pessoas do passado retornando. São acertos, é momento de acerto. Resolva. Resolva o que você tem que resolver. E aceite que você tem que buscar sua evolução espiritual. Outra situação.
a partir de agora, de um tempo aí, o seu material só vai andar se o material e o espiritual estiverem juntos. Senão você não vai ter prosperidade, porque foi o único jeito que acharam da humanidade entender que tem que evoluir. O que o ser humano mais teme? Ficar sem dinheiro. Qual é a lição que tem que... Então, vamos ter que mexer ali. Por isso que a gente fala que é um arquiteto, né? Isso aqui é tudo um projeto. Então, a pessoa tem que se alinhar com o seu espiritual para o seu material andar. Por quê? Não se tornar gananciosa, não ficar com o seu coração... Ai, aquele meu irmãozinho tá passando fome, eu tô com a minha geladeira cheia, mas eu não vou dividir. O egoísmo, o ego. Aquele meu irmão tá doente, eu não me compadeço da dor dele. O problema é dele, que é o que a gente tá vendo bastante. Eu não vou ajudar o Eric porque eu não vou me envolver. E a pessoa sabe o que fazer. Mas, ai, não vou comprar essa briga. O problema é dele. Não. Onde ficou a empatia? Cadê o amor, né? E não é mais o amor incondicional. É o amor universal. Te pergunto, quantas pessoas hoje contemplam a criação? Com a correria do dia a dia é difícil, né? Mas mesmo na correria, poucas pessoas falam assim, nossa, eu olhei o sol. Eu recebi aquela energia. Eu recebi a transformação. Ninguém. Você não vê mais isso. Então, a empatia, hoje já não é mais um amor incondicional. Eles vêm falando para mim, é o amor universal. Que existem outros seres que vivem com a gente. Isso já é mais do que provado, né? Então, a gente sai desse mundo Terra, dessa galáxia, e passa a ver o amor de um todo. Muito bem, Elaine. Mara Santilli Verola perguntando o seguinte: eu quero que ela me ajude a esclarecer um pouco sobre esse tema. Durante a quaresma, muitos médiuns relatam um aumento na sensibilidade espiritual, sentimentos de angústia ou sofrimento mais intenso. Por que esse período litúrgico é especialmente desafiador para nós trabalhadores mediúnicos? Quais transformações ocorrem em nosso campo energético e espiritual e de que forma podemos compreender e atravessar essas experiências à luz da nossa missão e crescimento interior? A quaresma. Vamos partir do início. 40 dias para quê? E serve para o quê? Nesses 40 dias, a gente só vê o quê? Lamúria, sofrimento, eu sou o pecador, porque eu fico no alto flagelo. Culpa, né? Culpa, murmúria, lamentação, que a gente vê muito, e oração de pedinte. É como se você fosse um pedinte. O que acontece? A frequência vai lá embaixo. O que acontece com os médios? O nosso campo, ele tem essas, que nem eu falo, as antenas, né? Todas amplificadas. Nosso campo é mais extenso, a gente é mais aberto. A gente começa a sentir a frequência do planeta e de todas essas pessoas. O que precisa ser feito? Fechar o seu campo vibracional. Porque se a gente colocar na balança é mais lamúria do que agradecimento e amor. É mais sofrimento, medo e culpa do que eu estou alegre, feliz e realizado e grato com tudo que eu tenho. Então, a balança está descompensada. Muito bem, então dá para dizer que tudo isso reflete nisso que ela falou. Por que os médios sentem assim? E por que os 40 dias? É o tempo que leva para o lado sombra, o lado negro, se alimentar dessa energia. E tudo que é de ruim, ou vamos pôr um acordo espiritual que você tem, nesse período você pode ver que fica mais intenso. Ah, mas a gente ora. E um termo que eles usam bastante, estamos na batalha espiritual. Pronto, você entrou na batalha mesmo. Só que os médios é o campo que está muito aberto. Muito bem.
Gladys Georgia mandou a pergunta dela aqui, que é o seguinte, ó: como suas revelações espirituais contribuem para o crescimento pessoal e coletivo? De que forma você mantém o equilíbrio entre consciência espiritual e esperança no futuro? Profundo, hein? Profundo. Manter o meu equilíbrio. Ela fala do equilíbrio e fala também entre consciência espiritual e esperança no futuro. Primeiro, eu me aceito do jeito que eu sou. Eu não entro em afronta comigo. Nunca entrei. Eu sou o que eu sou. A gente já ouviu muito essa frase, né? Eu sou o que eu sou. Sou assim. Então, parte disso. Você se aceita como você é? Primeiro. Então, a minha consciência partiu desse princípio. Eu sou o que eu sou dessa forma. É um lado meu que eu não sei viver sem. Não sei, porque já faz parte de mim, né? Isso te traz leveza nessa situação. Qual foi o outro termo que ela falou? A outra O foi equilíbrio. isso. Como é que você equilibra isso? A consciência espiritual e a esperança no futuro. Eu imagino que porque você deve ter informações de coisas que não são tão boas que vão acontecer, mas tem que manter a esperança. Eu acho que é isso. Não é nem a esperança, é você ter consciência do processo que irá ser, que vai passar. Se todo mundo, Eric, tivesse consciência do que está por vir, todo mundo ia falar assim: nossa, peraí, eu vou avaliar minha vida, vou parar aqui e vou buscar o que precisa ser buscado. Vou correr atrás. Amenizaria o que vem pela frente. Mas a gente não está vendo isso e vai. Esperança que vai mudar? Nenhuma. Só se o ser humano realmente quiser. Mas dá para ter esperança no É, mundo espiritual, então. Porque aqui, pelo jeito, está difícil a coisa. Principalmente quando a gente pega para ler a Bíblia, Apocalipse, o final não é tão bom. esses daí são os livros montados, né? Para que a gente ficasse no domínio. Na verdade, se você for ler, você vai ver que não é bem isso. Se você for buscar. Até porque é bem interpretativo, né? Tá cheio de gente com as interpretações mil a respeito daquele mesmo texto, né? Muita gente falando coisas É, diferentes. só que eles foram modificados para que você acreditasse naquilo. E que não é uma verdade. Voltamos no agnóstico. Então, ele precisa analisar, porque ele está indo para esse caminho de que muita coisa foi modificada e não é verdade. Mas sim para te convencer de que você é pecador, você não pode ter dinheiro, você tem que aceitar a doença, você tem que aceitar que você é assim, para você não resolver. Porque imagina você despertando, o que você causa? Você vai despertar mais pessoas. Fazer a pessoa pensar, na verdade, e refletir, né? É o que não querem. Mas o meu equilíbrio partiu do início de eu me entender quem eu era, me aceitar quem eu sou. Muito bem. Ó, a Angélica, primeiro ela elogiou aqui, falou bela entrevista, né, da nosso bate-papo anterior, e emendou uma pergunta aqui que diz o seguinte, ó: na mensagem final sobre a busca do ser humano em querer entender Deus, foi dito que é perigoso se você entende isso, ou algo, né? O que significa Uhum. essa afirmação? E aí? Vamos dizer, ele é o Senhor de tudo e de todos. Arquitetou tudo, o projeto Terra, projeto Ser Humano. A gente é um laboratório, né? A gente sempre foi testado. É que eu estava conversando com você sobre o perigo de todo esse conhecimento. Será que iria ser usado para o bem? O que você vê hoje? O que seus olhos estão vendo hoje? O bem ou o mal imperando? É esse que é o perigo. Ah, eu posso pegar uma pessoa que está lá doente, eu vou mudar completamente a genética dela e fazer ela ser uma outra pessoa. Isso não é ser Deus. Isso é você modificar, não respeitar a criação. Né? Ele tem um objetivo, tem um projeto que a gente também não é dado a entender. Só cabe a ele e aos outros que coordenam isso aqui. Como as outras dimensões, cada um no seu nível. Imagina, a gente tem que ter tecnologia fenomenal, que ninguém tem noção às vezes, é muito pouco falado. Recursos maravilhosos e não se faz uso.
Você entende por que que é perigoso? Justamente por isso. Será que eu não vou querer também alimentar o meu ego e querer ser Deus? Ah, entendi. Olhando por essa ótica, quanto mais poder o ser humano tem, às vezes a tendência pode ser ir partir para um lado ruim da coisa, né? Se você não tem sabedoria para ter o poder, você também não pode ter acesso a tudo isso. Elaine, a gente está indo para a reta final do nosso podcast. Eu queria que separar esse momento para você passar a mensagem que você quiser. O que está dentro de você que você acha que o mundo precisa saber, alguma mensagem. De repente, alguém que está desesperado, alguém que está precisando de uma palavra. O que a espiritualidade falar agora com você, transmita essa mensagem para a gente. Observem o que está ocorrendo em sua vida. Mas não é observar no supérfluo, é no profundo. Sempre buscar, como eu falei hoje, não é o amor incondicional, é o amor universal. Engloba tudo, porque essa energia, né, que é a energia rosa, ela precisa vibrar. Ela precisa vibrar. Se mantenha mais em silêncio, para você ouvir a voz da tua alma, não a voz que ecoa ao seu lado. A sua alma fala, né? Então a mensagem que eu deixo é assim: seja mais leve, não relute contra aquilo que estão fazendo você buscar ou progredir, porque é para o seu bem, para a sua evolução. Estou com dor. Qual o motivo dessa dor? Eu estou passando mal. Qual o motivo de eu estar passando mal? E sair do material, sair da terra. Busca dentro de você, busca a sua alma. E silencia, que é o que eles estão falando, silêncio. Não entregue pérolas aos porcos. Muita gente, sabe o que está ocorrendo também? Eu entrego meu projeto de vida para você de mão beijada. Eu não resguardo mais aquilo que é valioso e precioso para mim. A gente às vezes tem que ser ostra. É o que eles estão falando. A ostra, ela mantém a pérola ali segura. Porque muita gente está correndo. Não é perigo, mas está lidando com forças que não conhece e desconhece. Então precisa saber onde está pisando e com que está lidando. Mas assim, o Criador, ele sempre nos diz que ele ama a gente independente de qualquer coisa. Tanto luz e sombra é filho do mesmo. É filho do mesmo. Mas qual você alimenta? O que é que o meu filho busca hoje? Ele busca a mim, que habito dentro dele, ou eu busco o que está fora, que é mais fácil? É uma questão a se pensar. Muito bem. Fica a reflexão para todo mundo então. Elaine, para a gente finalizar com chave de ouro, para as pessoas que querem conhecer o seu trabalho, qual é o seu Instagram? O que você quer divulgar? Fica à vontade. Eu vou deixar, você coloca no link lá o Instagram, Elaine Apolônio Oficial. Coloco. Depois você pode colocar também o meu WhatsApp, se quiser fazer alguma pergunta direcionada para mim também, vou responder com o A maior pessoa prazer. pode entrar em contato mesmo. Pode. Até Excelente. porque eu acho que vai ficar muita dúvida. Vai. Eu acho que a pessoa vai gostar dessa ideia que você deu aí. Não, pode entrar em Acho que contato. vai ter um pessoal que vai querer bater um papo contigo lá. É. Vai tirar algumas dúvidas, né? Estou à disposição, como eu falei, né? A gente veio aqui numa missão. Elaine, com certeza eu gostaria já de te convidar para um novo bate-papo no futuro, que a gente possa tirar outras dúvidas, bater um outro papo e obrigado por estar aqui. Foi muito legal. Obrigada a você pelo convite, né? E a gente poder estar respondendo as pessoas aí, tirando elas da Matrix. Um bom argumento, um bom argumento final. A você que está em casa, então curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal, é gratuito e até o próximo vídeo. Valeu!